presidente Jair Bolsonaro participou nesta segunda-feira de reunião bilateral com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. O encontro foi realizado em Nova York, onde os dois chefes de governo estão para participar da 76ª Assembleia Geral da ONU. No encontro, Boris Johnson afirma que havia prometido visitar o Brasil, mas a pandemia da Covid-19 impediu a viagem. O primeiro-ministro também disse que Brasil e Reino Unido estão trabalhando em parceria em prol da vacinação. Também participaram do encontro os ministros Carlos França, das Relações Exteriores, Marcelo Queiroga, da Saúde, Joaquim Leite, do Meio Ambiente, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, além do almirante Flávio Rocha, secretário especial de Assuntos Estratégicos, e do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Na noite de domingo, uma foto de Bolsonaro e parte da comitiva comendo pizzas em um restaurante em Nova York repercutiu bastante nas redes. Amanhã, o presidente Jair Bolsonaro discursa na abertura da Assembleia Geral da ONU. O presidente promete levar ao mundo, em sua fala, o Brasil real. É nosso primeiro destaque, então, desta segunda-feira, e a gente vai agora a Brasília. Análise de José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa semana. Pois é, né? São duas viagens aí, uma publicada e uma que realmente está acontecendo, viu? Muito boa noite, Vitor. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite a todos. Certamente o mestre Augusto vai fazer falta hoje aqui, mas em virtude, né, do direto ao ponto, ele não está. Olha, Vitor, essa foto aí, ela deve ser emoldurada. O presidente e sua comitiva comendo pizza, né? Como fazem as pessoas que têm muito o que fazer, uma refeição rápida e principalmente para fugir daquele cerco, daquela história do cartão de vacinação que o presidente Jair Bolsonaro não aceita. E nós falamos aqui muitas vezes contra a exigência, contra o tal passaporte sanitário, e eu falo a favor sempre da vacina, mas contra a exigência desta comprovação aí sanitária. O presidente Jair Bolsonaro tem se encontrado com pessoas importantes e esse encontro com o primeiro-ministro do Reino Unido é uma demonstração de prestígio do presidente Jair Bolsonaro e principalmente levar a mensagem real. Não esqueçamos da disputa por produtos que estão sendo colocados no mercado. O Brasil, como o maior exportador de grãos do mundo, vem sofrendo um ataque inclemente de vários setores, de vários representantes de países que são concorrentes nossos. E eu não perdoo brasileiros que fazem parte desta ideia de manchar o Brasil para atacar os negócios do Brasil no exterior e atingir de tabela o presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, é um veneno que se dá ao Brasil na tentativa de atingir o presidente Jair Bolsonaro. Oposição não pode se posicionar assim porque acaba com o país. Isso estraga a imagem do país no exterior, que leva anos para ser recolocada. E todas as falas e posturas do presidente em Nova York, a publicação é de que construiu um puxadinho para o presidente almoçar porque não podia entrar no restaurante. Porque no café da manhã do presidente ele ficou reservado numa área específica do hotel porque não se vacinou. Isso não é segredo. O presidente Jair Bolsonaro disse, inclusive, para o premier do Reino Unido, né, do inglês, de que não se vacinou. É um direito dele não se vacinar. Ele já teve a Covid, fez exames, está com a imunidade em alta e acha que não deve. Eu vacinaria. Eu me vacinei. Eu tive e me vacinei. As duas doses, né? Mas ele tem o direito de não se vacinar. Finalmente, agora o conteúdo. Amanhã, o presidente Jair Bolsonaro vai fazer como tradicional a abertura da Assembleia Geral da ONU lá em Nova York. É um momento muito importante, porque trata-se de uma plateia privilegiada, né? São chefes de Estado e de governo do mundo inteiro, né? E aí ele vai colocar o Brasil real, vai dizer claramente que nós não devastamos florestas para criar gado e muito menos para plantar soja. É isso que ele tem que falar. E que o Brasil vive uma democracia. Não há essa história de exterminador, de ditador que estão passando por aí. Ele vai mostrar, estou aqui e as pessoas estão publicando o que querem. Críticas contra o presidente, ele não fechou nenhum veículo de imprensa, portanto,
É democracia, sim, o que estamos vivendo no Brasil. Ele foi eleito pela urna eletrônica, mas pela urna, e, portanto, é o presidente de fato e de direito. Então, é isso que ele tem que mostrar lá claramente. O óbvio, porque nós estamos vivendo um momento, senhores, de que o óbvio tem que ser dito e tem que ser explicado e talvez desenhado para que todos entendam. Portanto, uma viagem importante, a expectativa na abertura amanhã desta Assembleia Geral. Queremos ouvi-lo também, Guilherme Fiuza, sobre essa participação do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, tanto esse primeiro compromisso que tivemos hoje, esse encontro com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, quanto a expectativa para o discurso de amanhã na abertura. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henke, um abraço ao mestre Augusto Nunes, boa noite a todos. Olha, a diplomacia brasileira, ela tem uma boa tradição. O Brasil, aos poucos, foi caminhando para um lugar de respeito na comunidade internacional e esse governo não desafinou, né? não prejudicou isso de forma alguma. Quem prejudicou, né, a afirmação, a boa construção da posição brasileira na comunidade internacional foi o período da diplomacia chamada terceiro-mundista do PT, que não é nem uma posição estratégica, nem nada, é uma demagogia fajuta, né? A gente deve lembrar também sempre, só para o pessoal não achar que é uma questão de coloração, de partidarismo, que até mesmo no início do governo Lula havia uma postura, estava mantida uma postura adulta na diplomacia brasileira, inclusive em relação aos Estados Unidos da América e tal. Depois, o Lula roubou o povo brasileiro, né? Depois veio o mensalão, petrolão. Eles perceberam que dentro da lei não iam mais se criar, nunca mais, e foram dobrando a aposta na demagogia. E aí o Brasil caiu naquela terrível diplomacia terceiro-mundista, flertando com o Irã, flertando com Líbia, né? Gaddafi, Ahmadinejad, todo aquele pacto bandoleiro, ditatorial com a Venezuela, não é isso? Então, depois desse pesadelo que foi o petismo, né? O petismo depois do início do governo, né? Aquele petismo raiz, a diplomacia brasileira foi retomando, né, a sua altivez. E quando ascendeu o Bolsonaro, havia dúvidas, né? Eu também tinha dúvidas sobre qual seria o comportamento, porque o Bolsonaro, como deputado, era um representante de um segmento, eventualmente trazia um discurso também sectário, né? Mas não foi isso que aconteceu. Nós temos que respeitar os fatos, né? Não foi isso que aconteceu. A diplomacia, nesse período, como já vinha em recuperação no período Temer, foi uma diplomacia altiva, né? Em relação ao Oriente Médio, por exemplo, o Brasil esteve conversando muito bem com Israel, com a Arábia Saudita, né? Na Europa, o país teve conversações muito positivas na construção do acordo do Mercosul com a União Europeia, por exemplo, que depois o Macron ficou tentando dinamitar, né? Um pouco por essa questão da barreira comercial, mas muito mais porque ele é um morto-vivo da política e vive desse tipo de demagogia. Olha, tem lá um cara mau no Brasil, então eu sou o bonzinho. Infelizmente, parte da opinião pública hoje em dia tem esse nível de maturidade e cai nessas histórias. Na reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2019, a primeira do Bolsonaro, houve uma tentativa de cerco e de constrangimento ao Brasil, e que foi rebatido, inclusive por grandes investidores internacionais, e com a palavra do então presidente norte-americano Donald Trump, afiançando o governo brasileiro. De lá para cá mudou o governo dos Estados Unidos, etc. Não vimos nenhuma derrapagem de diplomacia brasileira no sentido sectário e tudo isso que vocês aí, ex-jornalistas, né, ex-profissionais de comunicação, ficam desesperados tentando criar para vender essas manchetes aí. Essa atividade que vocês passaram a fazer aí. Não dá nem para descrever muito bem. Mas isso não aconteceu. Isso, na prática, não aconteceu. O país continuou honrando com seus compromissos internos e externos
E essa questão do passaporte de vacina, Vitor, o certificado de rebanho, o presidente Bolsonaro ele é um homem corajoso, porque este passaporte, a questão da vacina é discutível. É claro que o ônus da prova de que essa vacina é boa está nos proponentes dela, porque nunca se fez uma vacina tão rapidamente. Os estudos sobre riscos e sobre eficácia estão em curso. E as vítimas estão aí aparecendo. Não é uma conversa tranquila, não é uma decisão trivial, essa vacina não. Isso aí é um arrastão de propaganda, o que torna isso trivial e tranquilo. Agora, a má-fé desta campanha está justamente nesse passaporte, que a vacina não detém nem o contágio. Como é que vocês estão dizendo que é contra a ética, que coloca vidas em risco quem não se vacina? Ela não detém o contágio, ela, portanto, não é um fator de proteção coletiva. Onde é que está o problema? Por que, se você que acredita na vacina vacinado, você não acha que você está protegido? Então, isso é uma hipocrisia que o presidente brasileiro, corajosamente, está assinalando, né? Vamos ver aí a sequência da reunião da Assembleia Geral e o discurso do presidente brasileiro. E você, Ana Paula Henkel, que espera para essa participação amanhã do presidente Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Ana, boa noite, bom começo de semana. Boa noite, Vitor. Bom ter você de volta. Boa noite, boa semana. Boa noite, Zé. Boa noite, Fiuza. Um abraço ao nosso mestre Augusto Nunes. Daqui a pouco estaremos aí de olho no Direto ao Ponto. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Bom, Vitor, hoje o que nós mais vimos aí, né, nas redes sociais e também em muitos veículos de imprensa foi o quê? Foi a foto do presidente Bolsonaro comendo pizza de uma forma muito informal na calçada, né, de um restaurante em Nova York com seus ministros, né, e a sua delegação ali. E por que eu acho que houve tanto barulho? Por quê? Porque essa gente iluminada, né, da outrora grande imprensa, como o Fiuza muito bem coloca, já o mestre Augusto Nunes fala da velha imprensa, eles têm nojo dessa foto, eles têm nojo da informalidade do presidente Bolsonaro, eles têm nojo dessa conexão que o presidente Bolsonaro e que o governo dele faz com o povo. Eles têm nojo de um presidente não morar numa torre de marfim, né, como os iluministros moram, com aquelas retóricas, né, falam com retóricas todas ali douradas, né, parecendo, né, o período do rococó. E nós temos um presidente que fala uma linguagem informal, que senta numa padaria, toma um copo de café num copo americano e come o seu pão na chapa e comunica dessa forma muito direta com o povo, e essa foto reflete exatamente isso, o que é muito comum, diga-se de passagem, em Nova York. São várias pizzarias, né? A imigração italiana foi muito grande, ainda é muito grande em Nova York, então há muitas tratorias e pizzarias e as pessoas comem. É muito comum. E então eu acho que o barulho todo causado aí por esses ditos jornalistas, né, mas que a gente sabe que não passam de militantes na imprensa, é porque o presidente ele faz questão de mostrar essa informalidade, como ele está muito bem ali dessa maneira. Então foi um barulho desnecessário. A gente sabe muito bem que o presidente ele tem a imunidade diplomática, né? Obviamente que nós estamos falando de um estado altamente democrata e uma cidade democrata, né? Que a gente fala até profundamente azul, mas nós temos visto passeatas aí em Nova York pedindo que o prefeito de Blasio e a administração democrata revejam exatamente esses projetos de passaporte sanitário, né? Nós tivemos há alguns dias, no sábado, as ruas de Nova York aí tomadas por pessoas pedindo a liberdade médica e a não segregação, isso em plena Nova York. Então, eu acho que o presidente Bolsonaro ele passa essa mensagem também, uma mensagem muito corajosa. Não é mensagem corajosa de não à vacinação. E não adianta esse pessoal militante da imprensa ficar gritando aí
que o pessoal dos pingos é anti-vacina. Nós não somos anti-vacinas, nós somos a favor de vacinas boas, vacinas eficazes, vacinas seguras, que foram testadas, que passaram por todos os protocolos, que passaram por todas as fases, e a gente sabe muito bem que o custo e o risco-benefício dessa vacina da Covid para crianças e adolescentes é uma discussão importantíssima. A ciência está aí. E outra discussão que é jogada para debaixo do tapete, que eu acho que a presença do presidente Jair Bolsonaro nessa reunião da ONU é sobre a imunidade natural de quem passou pela Covid. Os estudos também estão aí pela internet, Stanford, o governo de Israel também, Universidade de Nova York, do Japão, do Catar, os estudos estão todos aí em relação a imunidade natural, que a durabilidade dela e a eficácia dela é muito maior do que da própria vacina. Então, eu acho que dentro desse contexto, o presidente Bolsonaro, de uma forma indireta, traz um ponto interessante que ele, inclusive, pode conversar ali de uma forma informal até, ou até formalmente, né, se ele quiser. O presidente nesse sentido, assim, ele pode cometer, assim, pode surpreender as pessoas e trazer um assunto desse sobre a imunidade natural, e isso é um assunto que vale a pena. Para finalizar, Vitor, esse encontro com Boris Johnson é importante também, porque além do que o Zé mencionou sobre como o Brasil se tornou um player muito importante na geopolítica e principalmente com o nosso agronegócio sendo uma peça muito forte e importante nesse tabuleiro, interessante e bom a gente frisar também que o próprio Comitê de Vacinação e Imunização do Reino Unido, agora no começo de setembro, também decidiu segurar a vacinação para crianças e adolescentes, exatamente como o Ministério da Saúde no Brasil, e exatamente por causa dos números que a ciência mostra, que os estudos mostram aí sobre esse assunto. No mais, Vitor, eu adoraria ouvir, talvez, né, ou pode ser assunto de bastidores ou não, mas um pedido de desculpas, não do presidente ali formalmente, mas de algum membro da delegação dele, em relação ao que o senhor Alexandre de Moraes fez com um cidadão norte-americano, o senhor Jason Miller, que ficou detido durante 4 horas no aeroporto, aí, sem saber por quê, num inquérito ilegal, num inquérito secreto. De repente, ali nos bastidores, quem sabe não há um pedido de desculpa do governo brasileiro em relação a essa medida aí, nada republicana, contra essa caneta draconiana do ministro Alexandre de Moraes em relação a um cidadão norte-americano.